Hoje é o dia de falarmos da alergia. Na verdade, não é só de alergia, de intolerância também, porque no caso do leite existe a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite. Então, são duas situações diferentes desse produto tão consumido principalmente por nós brasileiros e brasileiras, que é o leite animal. Leite de vaca, leite de ovelhas, enfim, leite dos animais. E que a ciência já nos trouxe há bastante tempo, que o estômago, o intestino humano não é aparelhado para administrar este tipo de alimento. É isso aí. Caso você não soubesse ainda, já estou te trazendo logo no começo dessa live, talvez uma novidade para você. Depois de muito tempo, acredito que no mundo inteiro, mas no Brasil isso é uma máxima, onde as pessoas tomam muito leite de vaca, principalmente de vaca, e também utilizam esse leite para poder preparar inúmeros alimentos. A verdade é que os cientistas, há algum tempo, aliás, há bastante tempo, chegaram à conclusão que a biologia humana, o nosso corpo, especialmente aqueles órgãos responsáveis pela digestão, não é equipado, não tem condição de administrar leite de vaca, por exemplo. Meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas que estão sofrendo, enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, a se livrarem de tais doenças, a recuperarem a sua saúde, para viver a vida que merecem em sua plenitude, para realizar tudo aquilo que desejam em todas as áreas de suas vidas. Desmistificando alergias alimentares, intolerância à lactose e alergia a proteínas do leite. Primeiro eu vou aqui explicar qual a diferença das duas. A intolerância à lactose é a incapacidade que aquele aparelho intestinal, aquele aparelho digestivo, em digerir, em administrar o leite como um todo. A dificuldade desse organismo em digerir, em administrar a lactose, é pela falta de produção naquele corpo de uma substância chamada lactase. Então, quando não tem lactase suficiente, ou não tem, o corpo não consegue digerir a lactose. E está criado aí a intolerância. Isso é muito comum em crianças, às vezes até em bebês. Bebês já nascem com essa intolerância. Geralmente isso pode acontecer porque a biologia da mãe, onde aquele bebê foi formado, pode estar com uma carga de alta inflamação e às vezes, por a mãe ser adulta e mais resistente, pode não apresentar na mãe, mas o bebê já foi formado naquela condição biológica de inflamação crônica ou altos níveis de inflamação, e também pode surgir a intolerância à lactose já no bebê. Os bebês têm uma tendência maior a ter intolerância, mas geralmente é porque esses bebês foram formados, foram desenvolvidos numa biologia com alto volume de inflamação e às vezes outras questões específicas. A inflamação crônica ou inflamação níveis exagerados, porque algum nível de inflamação nós precisamos ter, porque a inflamação é, de certo modo, o que equilibra, o que sinaliza para o nosso sistema imune aquilo que é tolerável, aquilo que é administrável e aquilo que não é. Só que quando ela é exacerbada, quando o volume está muito alto ou tem uma inflamação crônica, aquele corpo está numa condição ideal para desenvolver qualquer tipo de doença, e as alergias não são diferentes. A intolerância também. E o bebê, que ainda está se formando, os órgãos estão ainda muito, como que eu posso dizer, aprendendo a funcionar, a intolerância é comum acontecer, mas tem um outro grupo também que pode acontecer, porque aí alguns órgãos, eu não vou dizer que é toda pessoas idosas, também podem ter intolerância, podem desenvolver intolerância. Por quê? Às vezes, veja que eu digo às vezes, porque não é toda pessoa idosa que vai ter essa condição, porque não é sobre cronologia, não é sobre idade. Porque a pessoa tem idade, ela está mais frágil, ela está doente. Não necessariamente. Mas para boa parte dessa população,
os órgãos tendem a reduzir a função também. Muitas vezes elas estão cronicamente doentes e a inflamação é a primeira, eu vou chamar aqui de companheira das pessoas que posteriormente desenvolvem doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando essas pessoas, essa população idosa com níveis de inflamações elevado ou mesmo com inflamação crônica desenvolve intolerância à lactose, é comum que elas já tenham desenvolvido obesidade ou doenças cardiovasculares, ou osteoporose, ou até outras doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Claramente, a biologia dessa pessoa já tem ou inflamação crônica ou níveis altos de inflamação. Então, na pessoa idosa, o risco é maior. Então, entendido o que é intolerância e alergia. Alergia à proteína do leite. É aquela mesma reação do sistema imune. Sempre, toda alergia alimentar é sobre uma reação do sistema imune. Por isso, a alergia é mais grave do que a intolerância. Porque a intolerância, a pessoa vai ter dor de barriga, mal-estar. Pode se agravar se a pessoa não diagnosticar? Pode, mas leva um tempo. Enquanto que a alergia oferece risco imediato. A alergia à proteína do leite, como as outras também alergias alimentares, é sobre o sistema imune, que tem uma reação exagerada, exacerbada, por identificar aquela substância como algo perigoso. E essa reação, que é imediata, muitas vezes até por excesso, então é um risco muito maior no caso da alergia, porque a pessoa pode estar acostumada a ingerir aquele alimento, mas com o excesso chega uma hora que o corpo não dá conta mais, que células, as nossas células, você e eu, somos uma comunidade com trilhões de células. Elas têm vida própria, elas têm memória e têm função. Ocorre que numa biologia extremamente inflamada, essas células e ou outras doenças, mas enfim, doenças crônicas não transmissíveis, inflamação exacerbada ou crônica, significa claramente que essas células perderam memória e perderam a sua função. Ou seja, as células perdem a capacidade de fazer aquilo para a qual elas foram criadas. Uma célula do sistema imune foi criada para fazer a defesa do nosso corpo, para defendê-lo dos agressores, ok? Ok. Um sistema imune saudável vai identificar com toda clareza quais são os agressores. Ocorre que um sistema imune cujas células não sabem direito, elas perderam memória, elas não sabem qual é a função. E é por isso que o sistema imune reage de maneira exagerada, por exemplo, à proteína do leite, que é um alimento como se fosse um agressor perigosíssimo. E aí, neste caso, a reação exagerada ou exacerbada do sistema imune, quando essa reação alérgica, ela pode ter vários agravantes, desde inchaço, coceira no corpo, até inchaço da garganta, inchaço de outros órgãos e fechar as vias aéreas, que é quando nós chamamos de anafilaxia, que a pessoa fica com dificuldade respiratória até que chega a uma condição de não conseguir respirar e aquilo se torna fatal, às vezes em poucos minutos. Por isso que as alergias requerem muita atenção, muito cuidado, muito mais, infinitamente mais atenção e cuidado do que a intolerância. Não que a intolerância não seja importante, principalmente em bebês e idosos. Mas a alergia, ela oferece risco imediato de morte, literalmente. A primeira coisa a fazer quando você sequer desconfia que isso esteja acontecendo contigo é buscar o diagnóstico. Tendo o diagnóstico, a pessoa, o profissional que te atendeu, os, já vão imediatamente suspender o consumo daquele produto e de todos os seus derivados. Imediatamente, porque essa é a forma de garantir o seu bem-estar. Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso. Tendo o diagnóstico, suspensão daquele alimento e de todos os seus derivados. E existem outros tratamentos? Existem. E aí envolve dieta equilibrada, com normalmente o mais garantido, o mais adequado, é que tenha um acompanhamento profissional especializado para que a pessoa consiga garantir que o seu corpo esteja recebendo todos aqueles nutrientes
que estariam presentes naqueles alimentos que foram suspensos, para que o corpo não tenha outros prejuízos, e assim ela vai recuperar. Existem alimentos, acredite, não é que, só tem cálcio no leite, nada disso. Existem inúmeros alimentos, inclusive vegetais, ricos em cálcio, e a vitamina D, que está diretamente ligada à absorção do cálcio, ela é gratuita. Falou em vitamina D, eu digo, olha, nem é uma vitamina. Caso você não saiba ainda, vitamina D só ganhou esse nome porque na época em que foi descoberta, os cientistas estavam naquela sequência de vitamina A, B, C, e ao descobrir aquela coisa maravilhosa, colocaram vitamina D. Depois de muitos anos é que descobriram que é uma coisa única, não existe nada da sua categoria, que tem um potencial, um poder incrível, imensurável, porque atua de diversas formas, protegendo o nosso organismo, fechando portinhas que seriam maléficas, abrindo outras portinhas que oferecem benefício, inibindo células danosas de exercerem a sua função. Então, essa coisa que a gente chama de vitamina D, que é um pró-hormônio, tem um poder incrível e é gratuita. Basta que a gente tome sol. Eu sei que no mundo inteiro criou-se num dado momento o medo do sol. A maioria das pessoas tem medo do sol. E claro, não estou aqui sugerindo que ninguém tome sol, se exponha ao sol de maneira inadequada, sem proteção, pelo tempo certo e nos horários certos. Não estou sugerindo isso. Mas eu posso garantir que sol não é nocivo para a saúde, que sol não é o vilão de nada. E se você quiser mais aprofundamento sobre os benefícios do sol e da vitamina D, que é gratuita, eu sugiro que você pesquise um pouco, porque a gente tem um brasileiro que é uma sumidade em sol e vitamina D, que é o Dr. Cícero Coimbra, que eu sempre cito aqui no meu trabalho, porque é um brasileiro que criou, inclusive, protocolos que são utilizados no mundo inteiro, inclusive na Europa, chama Protocolo Coimbra, que é sobre simplesmente equilibrar os níveis de vitamina D apenas com exposição ao sol. O sol não é vilão, não é inimigo, muito pelo contrário, é muito benéfico para a saúde, e ele é o presente da natureza capaz de equilibrar nossa vitamina D, de elevá-la a níveis tão incríveis, que esses níveis adequados, ou até às vezes acima da média de vitamina D, são capazes de inibir até mesmo o surgimento de câncer, diversos tipos de câncer. Uma mentoria, você que me acompanha sabe, não está aberto o ano todo. Existem períodos, porque como a duração é de 4 meses, é em grupo, mas a gente tem que dar conta de cuidar daquele grupo e garantir que tenham resultados extraordinários, como teve a Joyce e outras pessoas que passaram por ela. A gente abre de tempos em tempos. Mas se você que está aqui, o que vai ver esse conteúdo posteriormente, que vai ficar disponível aqui no YouTube e também no Instagram, se interessar, coloca aqui no direct ou nos comentários do YouTube, quero conhecer a Anima Mentoria ou quero participar da Anima Mentoria, que nós vamos te colocar numa lista de espera e quando formos abrir as inscrições, você vai ser uma das primeiras pessoas a saber. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo grande.